Então, vamos dar início à nossa primeira reunião do grupo de pesquisa do NUPESE, aqui nesse espaço, com a apresentação, então, da doutoranda Karine Paulo de Souza. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não está aqui presente, mas também está remotamente, boa tarde. Meu nome é Karine Paulo de Souza, sou aluna de pós-graduação do Programa de Ciências Cardiovasculares. E para iniciarmos, o nosso primeiro ciclo de palestras do grupo do PES, o artigo que eu vou apresentar aqui hoje, ele é intitulado Visando genes centrais e vias da resposta imune inata na Covid-19, uma perspectiva da biologia de rede. Tá? E aí, como vocês podem ter visto, esse artigo ele foi publicado no ano de 2020. E vocês podem estar se perguntando por que ela está trazendo um assunto, um artigo relativamente antigo para estar falando da Covid-19. O que me chamou uma grande atenção a respeito desse artigo foi porque ele traz princípios muito básicos da ideia do reposicionamento de fármacos. Então, como a gente tem aqui a Sara, o Natan, o Felipe e a Camila, que são alunos novos e que não estão englobados nesse contexto do reposicionamento de fármacos, que tem sido um grande desafio, para mim, para o Ives e para a professora Cristiane, desvendar esse mundo, que relativamente é um mundo novo, porque sabemos que dentro do estado do Rio de Janeiro, poucos são os pesquisadores que trabalham com biologia de rede, a análise de rede. Geralmente são mais pesquisadores, inclusive do exterior, que é uma parceria que a gente tem traçado com o professor Lars Jensen, da Universidade da Copenhague, na Noruega. Então, a ideia é trazer esses princípios básicos para vocês. Do que seria uma proteína hub, um gene hub, o que seria um interactoma, que é diferente de uma rede como um todo, o que seria um nó, o que é um perturbante. Então, acho que são ideias básicas para vocês compreenderem o que está por detrás do reposicionamento de fármacos, porque senão tudo que vocês vão seguir adiante, se vocês tiverem essa deficiência, vocês não vão conseguir entender, tá bom? Então, é consolidar a base que vocês tiveram através da leitura dos artigos que foram propostos pelo professor Cristiane e vocês, e também através dos vídeos, tá ok? Então, esse artigo ele foi escrito pelo grupo de Kartikar Prasad e colaboradores. Acho que dentro do nosso contexto, da nossa logo do grupo de pesquisa no PES, para a gente iniciar essa apresentação, nada melhor do que um fundo amarelo para falar de Setembro Amarelo, que é o mês referente aí ao... Então, para iniciarmos o artigo, ele foi publicado na revista International Journal of Biological Macromolecules, cujo fator de impacto em 2021 ele foi de 8,025, sendo considerado qualidade 1 dentro da medicina 1. Tá? Em relação a algumas informações básicas sobre o artigo, a taxa de publicação, Open Access, ela é de $3.810, isso é, excluindo impostos. Em momento algum, a revista fala sobre sediar acordos com países que se encontram no programa Research for Life. Tá? O tempo para a primeira decisão é de 2,9 semanas e o tempo para a revisão de 4,8 semanas. Caso esse artigo seja aceito para publicação, o tempo de publicação é de 0,8 semanas. Em relação ao primeiro autor, Kartikar Prasad, ele é um estudante PhD da Índia, pela NT University, e ele tem uma grande experiência dentro da área de bioinformática. Vocês provavelmente já ouviram falar que dentro da área de reposicionamento de fármacos, a gente pode seguir dois focos que são totalmente distintos. Ou a gente pode focar na bioinformática, que é o foco do meu projeto e o do Ives, no qual a gente vai estar centrado na doença. Então, a gente vai trabalhar com ferramentas em sílico, para poder desmembrar os genes, os fármacos que estariam por trás de uma doença em específico ou das doenças em específico. Ou a gente pode focar na quimioinformática, que vai ter o objetivo de focar no fármaco. Então, vocês vão ouvir muito sobre QSAR, sobre docking molecular, que são ferramentas utilizadas para você avaliar o ancoramento entre o fármaco e a proteína específica que eles têm o objetivo, tá bom? Então, Kartikar Prasad ele tem grande foco na área de doenças neurodegenerativas e do câncer.
E aí agora, como forma de fazer um remember, né, do que vocês entenderam do que foi visto até o momento, eu trouxe essa imagem que ela é muito conhecida do livro As Bases Farmacológicas Terapêuticas, tá? Que fala sobre o tempo que se leva no desenvolvimento de um novo medicamento em relação ao número de substâncias químicas. Então, a gente observa que logo no início, na pesquisa básica, a gente tem um total aí de 10.000 a 25 mil moléculas que são consideradas, né, entidades químicas promissoras a serem transformadas em um medicamento. Tá? E aí a gente tem um período aí de aproximadamente 3 anos, logo de início. O posterior passo se iniciam os estudos pré-clínicos, que são aqueles realizados em animais. Então, a gente observa que daquele total de 10.000 a 25 mil moléculas, somente 10 a 20 moléculas são criadas para essa etapa seguinte. Na fase dos testes pré-clínicos, né, você tem um período aí de aproximadamente quase 6 anos. Então, metade do tempo, né, que esse eixo estaria trazendo para a gente. Quando se inicia a fase clínica 1, que tem o objetivo de avaliar a segurança e a tolerabilidade daquela molécula, você tem aproximadamente 5 a 10 moléculas. E o tempo de aproximadamente 6 anos e meio. É importante salientar que na fase 1, especificamente, a gente não está trabalhando com pacientes, mas sim com voluntários, um número menor de indivíduos, tá? Voluntariados. Já na fase clínica 2, somente de 2 a 5 moléculas vão passar para essa etapa seguinte. E aí percebam, né, que a gente tem uma espécie de funil, cabeça invertida, né, cabeça para baixo. E a gente observa que a gente já tem aproximadamente quase 8 anos. Então, um delay é muito grande para você produzir um novo medicamento. Na fase clínica 2, basicamente, você tem o objetivo de avaliar as faixas de doses a serem empregadas e a faixa terapêutica, né, a eficácia daquele novo medicamento. Isso é em uma população, ou seja, que a gente não tem mais voluntários, mas sim uma população de pacientes, ou seja, pessoas portadoras daquela patologia. Posteriormente, essas moléculas elas vão ser criadas para a fase clínica 3, onde se iniciam, né, os testes em seres humanos. Então, aqui no caso, a gente também tem o objetivo de avaliar a eficácia terapêutica, no entanto, em uma população aumentada. Ainda assim, são indivíduos pacientes, etapa do desenvolvimento daquelas moléculas. E, posteriormente, nós temos a fase clínica 4, também denominada de vigilância pós-comercialização, onde apenas uma molécula que vai ser desenvolvida, né, no medicamento, aquele produto que chega dentro das nossas farmácias, né, que pode ser uma drag, uma cápsula, uma solução oleosa, né, como pomares, ela vai chegar até o mercado farmacêutico e aí nessa etapa em específico, o objetivo é avaliar a adesão àquele tratamento, se existe interação medicamentosa, se existe algum tipo de efeito colateral, tá? Então, a gente observa que aí 12 anos já se passaram, né? Então, embora o investimento biomédico, o investimento farmacêutico, ele tenha crescido muito nesses últimos 20 anos, infelizmente, o número de medicamentos que são aprovados pelo FDA, ele não cresceu significativamente. Então, como foi falado, né, o desenvolvimento de um novo medicamento, ele demanda um investimento não só de tempo, mas um investimento financeiro também muito grande. A literatura, ela diz, né, que para você desenvolver um medicamento, você tem cerca de aproximadamente um investimento de 2 a 3 bilhões de dólares, né, durante essa etapa. E aí, dentre as razões para essa lacuna no desenvolvimento de um medicamento estão a falta de abordagens farmacocinéticas e farmacodinâmicas preditivas, bem estabelecidas, além de uma falta de segurança e tolerabilidade para essas novas entidades químicas no que tange aos estudos clínicos e pré-clínicos. Além disso, outras razões que podem levar a essa lacuna no desenvolvimento estão em focar em apenas um único alvo, que vai resultar em falhas em antecipar a toxicidade fora do alvo, além de múltiplas interações com o alvo que vão levar a uma eficácia abaixo do ideal. Portanto, abordagens novas que tragam essa proximidade
entre o fármaco e a doença, se utilizando da medicina de rede, né, dessa abordagem de rede, se faz muito interessante, né? Ela é uma ferramenta útil para prever essas diversas indicações para novos medicamentos. Portanto, mediante o exposto, qual seria, então, a importância do reposicionamento de fármacos? Então, o reposicionamento de fármacos, ele tem como objetivo se utilizar de um medicamento já lançado no mercado farmacêutico como forma de se encontrar novas terapias, principalmente no que tange a necessidades médicas não atendidas, doenças raras negligenciadas. Porque concordam comigo que para uma indústria farmacêutica não se faz interessante sintetizar um medicamento no qual a incidência na população ela seja muito baixa? Se você investe de 2 a 3 bilhões de dólares, não existe porquê você focar em uma população que a incidência é baixa, ou seja, porque a população ela não vai ser utilizada aquele medicamento em alta escala. Então, consequentemente, o retorno financeiro, além do lucro, obviamente, daquela indústria farmacêutica, ela não vai ser tão eficaz assim. Então, as indústrias farmacêuticas, elas têm o objetivo de focar em doenças que são doenças que possuem uma grande incidência na população. Diabetes, por exemplo, hipertensão. Esse é o objetivo da indústria farmacêutica, que tem o objetivo, principalmente, do lucro, tá? E aí também tem a questão da patente que a gente fala. Quando a gente fala de reposicionamento de fármacos, o mais interessante é que você foque em substâncias do qual o tempo da patente ela já expirou. Até porque, quando uma indústria farmacêutica ela patentia aquele medicamento, ela detém o poder. Então, somente ela, quem está sintetizando, ela vai poder comercializar. Após esses 20 anos que expira a patente, pelo menos aqui no Brasil, outras indústrias farmacêuticas podem se utilizar daquele mesmo princípio ativo para poder comercializar medicamento com outro nome, obviamente, né? E a gente tem o conhecimento dos medicamentos genéricos. Então, o objetivo do reposicionamento é esse, se encontrar de novas terapias, além de tratamentos, obviamente, que sejam muito mais eficazes daquele que existe atualmente e com um perfil de segurança muito maior. Em relação ao retorno financeiro, que eu acabei esquecendo de mencionar, a literatura também aponta que, em relação ao reposicionamento de fármacos, você teria uma economia média de 300 milhões de dólares. Então, se você tem bilhões, de 2 a 3 bilhões para o desenvolvimento de novo medicamento, para o reposicionamento de fármacos, você teria um investimento aí de 300 milhões de dólares. Além do tempo, né, ele decair para 5 a 7 anos em relação ao desenvolvimento de um novo medicamento, né, o tempo médio. Portanto, o reposicionamento de fármacos, ele pode ser através de abordagens in situ, que é o meu foco e o foco do projeto BIOS, tá? Através de ferramentas computacionais, softwares, que na maior parte das vezes a gente pode se utilizar de softwares gratuitos, não somente softwares pagos. Eles podem ser in vitro, através de estudos em animais, e através de estudos in vitro, que são aqueles realizados com células. E aí, os fármacos candidatos potenciais ao reposicionamento, eles podem ser divididos em 3 categorias. Fármacos aprovados que não são mais protegidos por patentes, fármacos que passaram por algum estágio de desenvolvimento clínico, mas atualmente não estão no mercado, ou fármacos patenteados, aprovados ou em estágio avançado do desenvolvimento clínico. E quando a gente fala de reposicionamento de fármacos, não sei se vocês já ouviram falar, um exemplo muito grande que a gente tem na atualidade é o famoso Viagra. Então, no caso do Viagra, que o princípio ativo, né, é o sildenafil, ele foi utilizado primeiramente para o tratamento de angina. No entanto, foi observado, através dos estudos clínicos, né, um estudo observacional retrospectivo, que esses pacientes eles possuíam efeitos adversos. Então, no caso desses pacientes, né, foi observado que nos homens
o Viagra ele promovia ele poderia ser utilizado por tratamento da disfunção erétil, né? Isso porque ele ajudaria os homens, né? Já em relação à talidomida, é um outro caso, não são através, né, de estudos observacionais, estudos clínicos, no qual esse medicamento teve um efeito colateral. Mas sim, no caso da talidomida, seria através, né, de acasos. Então, a talidomida, ela foi prescrita há muitos anos atrás, né, e que mostrava lá que as mulheres não poderiam se utilizar esse medicamento. Isso porque promovia diversas, né, e severas alterações no feto, no embrião. Então, várias crianças nasceram na época com deformidade, né, com um braço, sem um braço, uma perna. Então, ela foi suspensa durante muitos anos e, posteriormente, foi observado que ela poderia ser utilizada no tratamento do mieloma múltiplo, né, pacientes que têm uma densidade óssea menor, então fragilidade de quebrar os ossos, e também poderia ser utilizado no tratamento do eritema nodoso ranceniano. Então, os dois são exemplos de reposicionamentos de fármacos, mas no caso da talidomida, um reposicionamento ao acaso, e no caso do sildenafil, um reposicionamento mediante efeitos colaterais ou adversos, perdão. Colaterais, né? Através de efeitos colaterais. Bom, portanto, o reposicionamento de fármacos em sílico, as informações elas são dadas em grande escala. Então, a gente observa que essas redes elas são apresentadas por método da teoria de gráficos. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, ela é um pouco assustadora, né? Até estava mencionando com a Sara antes de iniciar o seminário, que inclusive, né, esse artigo de hoje ele não é tão assustador quanto os que a gente já apresentou. Então, eu trouxe essa imagem aqui porque eu me lembro que foi o primeiro artigo que eu apresentei em relação ao reposicionamento de fármacos na disciplina logo no finalzinho de 2021, né, quando a Cristiane me propôs da gente trabalhar nessa nova área de pesquisa, porque até então a gente trabalhava com plasticidade e desenvolvimento. E eu lembro que quando eu olhei essa imagem, eu queria chorar. Ela é muito simples, porque percebam que dentro da análise de rede, vocês devem ter ouvido falar sobre nós. Então, os nós, eles podem referenciar um gene, eles podem estar referenciando um fármaco, ele pode significar uma doença, por exemplo. E aqui, nesse caso específico do artigo Chen e colaboradores, eles tinham o objetivo de se utilizar de bancos de dados dos Estados Unidos, eram duas grandes bases de dados dos Estados Unidos, no qual eles queriam validar algumas doenças cardiovasculares e propor exemplos de fármacos que poderiam ser utilizados. Nesse caso específico, acho que esse artigo ele falava da insuficiência cardíaca, inclusive, né, tratamento da insuficiência cardíaca. E a gente observa que, através dessa análise de rede, cada um desses círculos, ou seja, cada um desses nós, ele representa uma doença cardiovascular específica. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui, miocardite, a gente pode ter a miocardite, a insuficiência cardíaca. E o maior desses círculos são as doenças cardíacas, porque todas essas doenças estão inseridas dentro da doença cardiovascular como um todo. Então, a gente observa que quanto maior o número de genes que compõem aquela doença, maior vai ser o tamanho daquele nó, vai ser o tamanho daquele ciclo. E a gente observa que existem várias setas saindo de cada um desses círculos. O que seriam, né, setas não, perdão, essas linhas, né? O que seriam cada uma dessas linhas? São denominados dentro da análise de rede de conectores. Esses conectores, eles são responsáveis pelo fluxo da informação. Ou seja, eles vão levar a informação de um gene responsável por uma determinada patologia até um outro determinado gene que pode estar associado à doença cardiovascular, que é o que ele quer demonstrar aqui. Então, percebam que ele mostrou nessa legenda aqui que, por exemplo, em laranjinha, a gente tem doenças metabólicas. Doenças metabólicas, genes associados a essas doenças, eles estão intimamente ligados a doenças cardiovasculares. Obviamente, alguns genes, né? Então, a gente observa que cada um desses genes associado a uma patologia específica pode estar conectado à doença cardiovascular como um todo.
Então, em linhas gerais, essa imagem quer nos dizer isso. Aqui, no caso, ele até propõe alguns tipos de fármacos, e aí é que está a diferença. Quando a gente fala de análise de rede, a rede ela pode conter doença, ela pode conter fármaco, ela pode conter genes. Quando a gente fala de interactoma, a gente está falando apenas de genes, e aí ele pode ser transcrito numa proteína. Isso porque o interactoma, ele representa o conjunto de interações moleculares que estão ocorrendo dentro de uma determinada célula, dentro de um determinado tecido. Então, pessoal, esse conceito é muito importante saber o que ele significa, porque ali na frente vocês vão começar a construir o entendimento de vocês. Então, vocês vão precisar saber de fato o que significa um nó. E se eu pergunto para vocês o que é um vértice? O vértice ele é a mesma coisa, ele só recebe um outro sinônimo, só recebe uma outra palavra distinta, mas é a mesma coisa. Então, esses conceitos é importante vocês terem em mente, tá, ok? Então, essas informações em grande escala, elas são representadas pelo método, né, da teoria dos grafos, através, né, para caracterizar a rede topológica. Então, como eu falei anteriormente, os nós, ou seja, esses círculos, eles podem representar uma proteína, um indivíduo, um fármaco, uma doença, né? E aí esses nós, eles também podem ser denominados de vértices. Já os conectores, que são essas linhas pretas, elas podem ser denominadas de bordas, de arestas e também de conectores. E alguns lugares ainda chamam de fluxo de informação, tá? E aí, o conjunto, né, de nós e arestas, ou bordas, ou conectores, vão denominar o que a gente chama de uma análise de rede. E aí, a biologia dos sistemas seria o todo, né? Conjunto de interações dentro da célula, dentro de um tecido, como forma de são todos os sistemas biológicos. Então, após esse nosso Vale a Pena Ver de novo, né? Relembrar e viver, vamos ao foco do artigo, tá bom? Bom, então, o artigo ele começa dizendo, né, que o vírus causador da Covid-19 é o SARS-CoV-2. Sabemos que é um vírus, né, de RNA, de fibra simples. Essa imagem aqui é só como forma de ilustrar os principais órgãos que podem ser afetados pela Covid-19, então é uma autoria própria, né, que eu e a professora Cristiane a gente construiu para a minha seleção de doutorado, onde de forma bem simplória a gente queria mostrar que a proteína spike, né, a proteína S do SARS-CoV, ele pode se ligar ao receptor de membrana do hospedeiro, no caso aqui pode ser a serina transmembranar 2, que é a TMPRSS2, tá? Ou pode ser ECA2 também, que é um assunto bem discutido na comunidade científica. Após o vírus ele se acoplar ao seu receptor na membrana do hospedeiro, ele vai adentrar a célula e ele vai iniciar todo o seu processo inflamatório, tá, ok? Que pode evoluir, obviamente, para uma tempestade de citocina, que vai levar a quadros de infecção muito mais graves. Então, os principais órgãos afetados são o sistema cardiovascular, o sistema renal, o sistema cerebral e o sistema pulmonar, principalmente. Outros órgãos em menor escala também podem ser afetados, como, por exemplo, o sistema hepático, o sistema intestinal, entre outros. E aí, o artigo ele dá um foco muito grande a respeito da variante beta. No entanto, sabe-se que existem diversas variantes. Isso aqui é uma forma bem simplória, mas sabemos que ainda existem outras variantes que já foram relatadas, né, dentro da comunidade científica. Então, a gente tem a variante alfa, por exemplo, que ela foi encontrada em novembro de 2020 no Reino Unido, né? A gente tem a variante beta, cuja sua primeira incidência ela foi em outubro de 2020 também na África do Sul. Aí a gente tem a variante gama, coitada, que é também denominada de variante brasileira, que foi, sua primeira incidência foi em janeiro de 2021. E a gente também tem a variante delta, que foi encontrada no finalzinho de 2020 lá na Índia. A variante Epsilon, a literatura não discute muito a respeito dela.
E aí, por que eu targei, né? Apesar do fundo estar um pouquinho amarelo, aqui no computador dá para ver um pouquinho melhor, mas ela está bem destacada, tanto as variantes alfa quanto as variantes delta. Por que eu dei ênfase nessas duas variantes específicas? Porque, de acordo com a literatura, elas são as mais potenciais, ou seja, elas têm uma maior capacidade de disseminação, de transmissão, do que o vírus original que foi encontrado na China, que é o SARS-CoV-2. Bom? Então, quando o indivíduo ele é acometido pela Covid-19, ele pode apresentar dois desfechos. Ele pode apresentar um desfecho leve, e aí a sintomatologia dele vai ser uma febre, uma tosse, um resfriado, e ele, consequentemente, ele não precisa de hospitalização, ele não precisa de uma medicação que seja específica, e ele pode apresentar um outro desfecho. E aí, aqui nesse primeiro desfecho, cerca de 80% da população vai ser acometida. Nesse segundo desfecho, que seria um desfecho muito mais grave, cerca de 20% da população é que vai ser acometida. Então, esse indivíduo ele pode evoluir para uma doença respiratória grave. E aí, nesse caso, ele vai necessitar de hospitalização, muitas das vezes de uma ventilação mecânica, e aí esse paciente ele pode evoluir, né, para uma melhora, ou ele pode piorar, desenvolver a síndrome de desconforto respiratório agudo, que aqui nesse caso do artigo ele vai denominar de fatal, tá? E esse paciente, consequentemente, vai virar óbito, tá? Então, indivíduos, né, pacientes que são idosos, que possuem algum tipo de disposição cardiovascular, algum tipo de patologia cardiovascular, que possuem diabetes, câncer ou uma doença crônica respiratória, vão ser o principal grupo de indivíduos acometidos pela Covid-19 que vai evoluir para essa patologia mais agressiva, tá? E aí, no caso, o indivíduo, né, ele pode evoluir, como eu falei, para essa síndrome de desconforto respiratório agudo grave, que ele vai mencionar aqui no artigo, que é fatal. Então, juntamente com todo o processo inflamatório que é desencadeado nessa fisiopatologia, né, da Covid-19, eu trouxe essas duas imagens, né, a letra A do artigo de Rabi e colaboradores, e a letra B do grupo de Brascar e colaboradores, no qual ele vai mostrar um mecanismo de infecção, né, e o desenvolvimento de toda aquela cascata inflamatória pela Covid-19. Então, a gente observa aqui na letra A, como eu falei de forma simplória lá anteriormente, que o vírus, a partir do momento em que ele se liga aos receptores de membrana da célula do hospedeiro, ele vai entrar nessa célula do hospedeiro e ele vai começar a desenvolver todo o processo inflamatório. Então, inicialmente, você tem a situação da resposta imunizada. Então, você tem recrutamento de macrófagos, neutrófilos, células T, células B, que vão tentar reproduzir aquele mecanismo de memória ao seu organismo. Consequentemente, você tem um recrutamento de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 2, interleucina 6, TNF-alfa, tá? Interleucina 10, interleucina 7. E, consequentemente, se esse indivíduo ele tem uma piora, ou seja, se o vírus ele não é expulso, né, do hospedeiro, e ele evolui para uma piora, você vai ter o desenvolvimento aí dessa tempestade de citocinas. E aí, dentro da tempestade de citocinas, você vai evoluir para uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, como esse artigo ele foi publicado no ano de 2020, o autor ele disse que naquele momento mais de 80 ensaios clínicos estavam ocorrendo com pesquisadores de diversas partes do planeta, como forma de se encontrar terapias que fossem eficazes, né, para tentar combater, tentar impedir essa disseminação do vírus na população, né? Até então a gente não tinha vacinas, né? A gente não tinha um tratamento que fosse eficaz. Então surgiu muito aquelas questões, hidroxicloroquina, cloroquina, remdesivir, todos esses tipos de medicamentos. Surgiu o uso off-label, que a gente sabe que é um uso off-label sem tipo de embasamento. Muitos sim tinham embasamento teórico, embasamento científico, né? E é nisso que consiste o uso off-label, né, de você se utilizar de um embasamento científico para você prescrever um medicamento que não é o seu uso original, né, que está fora da bula,
é muito discutido essa questão do uso off-label, principalmente para uma população pediátrica, né, que é o foco do projeto do IVES. Então, a gente sempre bota essa pergunta, né, será que os riscos eles vão superar os benefícios? Será que você propor um uso off-label para um determinado paciente, sabendo que aquele medicamento ele não está prescrito na bula, e ele ser utilizado para um determinado outro tipo de doença, ele vai superar o benefício ou ele pode promover um risco para o indivíduo? Porque o uso off-label de um medicamento significa que daqui 5 anos ele possa ser aprovado pela Anvisa aqui no Brasil e no FDA pelos Estados Unidos. Mas isso não significa que todo uso off-label ele vai consistir em uma aprovação, né? Porque muitas das vezes você pode levar aquele indivíduo ao óbito, né? Bom, portanto, o objetivo geral desse trabalho, levando em consideração o contexto de 2020, foi gerar um interactoma humano com base numa análise de RNA sequencial, ou seja, através de dados transcriptômicos, publicado recentemente de células epiteliais de carcinoma pulmonar alveolar, que são as células A549 infectadas com sarcose. Tá? Então, a gente tem diversos mecanismos de gerar, de coletar esses dados. A gente pode coletar dados através de bases de dados, como, por exemplo, o GEL, que é o Gene Expression Omnibus, no qual você pode ir até essa base de dados e você coletar esses dados, seja sobre a forma de Homo sapiens, sobre espécies animais, tá? E aí você vai ter diversos tipos celulares ali, você vai ver qual é o tipo de celular que você quer trabalhar, qual é o tecido que você quer trabalhar, tá? Você pode se utilizar da literatura, como eu e o Ives a gente tem feito, a gente tem recorrido ao PubMed, a gente está fazendo essa mineração da literatura, para posteriormente a gente se utilizar do on-the-fly para avaliar essas entidades nomeadas, tá? Ou vocês podem ainda se utilizar como terceira opção, que é a que eu conheço até o momento, que é gerar o seu interactoma através de um outro pesquisador. Exemplo, o Ives publicou um artigo há um ano atrás, extremamente interessante, na mesma linha de raciocínio que a minha pesquisa. Trabalhamos ambos com reposicionamento de fármacos. Eu quero avaliar o interactoma entre homens e mulheres adultos para tratar desfechos cardiovasculares, renais e pulmonares. O Ives quer tratar desfechos cardiovasculares, pulmonares e renais, no entanto, no público infantil. Ambos são espécies Homo sapiens. Sabe-se que existem muitas diferenças entre crianças e indivíduos adultos, principalmente no que tange à medicina de gênero, homens e mulheres. Mas eu posso me utilizar das informações do interactoma dele, as informações que foram geradas por ele enquanto pesquisador, enquanto grupo de pesquisa, e utilizar no meu trabalho. Então, eu já não vou partir de um zero, eu parto de algo previamente construído. O que eu vou fazer a partir do que foi observado por ele é refinar a ideia, que foi o proposto por esse grupo de pesquisa aqui. Eles se utilizaram de um outro autor, que eu vou falar mais adiante, que é o grupo de Mello et al., tá? Para coletar informações do interactoma proposto por eles, ok? Posteriormente, eles identificaram, né, as doenças, ultimamente os genes relacionados às doenças funcionais, que fornecerão informações sobre os mecanismos patológicos da Covid-19. Além disso, as interações entre os fármacos e as proteínas, denominadas de proteínas hubs, foram investigadas nesse estudo, né, que levarão à identificação de potenciais fármacos candidatos para o reposicionamento. Vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, então, em relação à coleção dos dados, como eu falei anteriormente, foram baixados os dados de genes diferencialmente expressos. A gente sempre vai chamar genes diferencialmente expressos como DEX, essa é a simbologia que ele recebe, de um grupo específico de células, que são as células epiteliais de carcinoma pulmonar alveolar infectadas com Covid. E aí, no caso, né, esse grupo de Mello e colaboradores, eles tiveram que propor uma análise estatística para avaliar, dentro da pesquisa deles, quais eram esses genes diferencialmente expressos, né? Esses genes diferencialmente expressos são aqueles que estão desregulados. E esses genes, eles podem estar suprarregulados ou eles podem estar infrarregulados, ok? E aí, eles, até inclusive o artigo diz que eles proporam, né, no artigo de Mello et al., um valor de P menor que 0,05, ou seja, um valor
interações medicamentosas. Então, no artigo de Mello e colaboradores, e o artigo de Prasad coletou como informação, ele descreveu 120 genes diferencialmente expressos no seu trabalho, ou seja, ele descreveu 120 genes que estariam desregulados, com valor de P menor que 0,05. Sendo que o artigo atual, de Prasad e colaboradores, falou o seguinte, que a identificação de genes significativamente desregulados com base no valor de P, ele não é muito preciso, e que a quantidade de alteração na expressão desses genes poderia ser considerada através do log de fold change. Então, o artigo de Prasad e colaboradores refizeram essa análise estatística, levando em consideração esses 120 genes diferencialmente expressos. Então, esses dados eles foram reanalisados com base no valor de corte de FDR menor que 0,05%, ou seja, taxa de falsa descoberta, aí vem a cavalita, taxa de falsa descoberta, que é o false rate discovery, tá? Que significa a razão entre a taxa de resultados falsos positivos e resultados que são verdadeiramente positivos, isso como forma de dar mais fidelidade aos resultados que ele vai obter em relação a esses genes diferencialmente expressos. E ele também reavaliou esses dados com base na aplicação do log de fold change maior do que 2, que vai se basear numa regressão linear. Ok? Bom, feito isso, ele vai para a segunda etapa deste trabalho. Então, ele vai avaliar a ontologia gênica e o enriquecimento dessas vias que estariam potencialmente afetadas. Então, para analisar de forma abrangente a função biológica desses genes diferencialmente expressos, foi usado o banco de dados para anotação, visualização e descoberta integrada, que é o DATE. Esse banco, ele se utiliza de duas análises, Ele contém o Gene Ontology, que vai avaliar a ontologia gênica. Então, o Gene Ontology, ele descreve função molecular, componente celular e processo biológico existente dentro da célula de tecido. E, em relação ao enriquecimento de vias, ele vai se utilizar do CAG, que é a Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto, tá? Que vai descrever as informações relacionadas às vias que estariam desreguladas em relação a esses 120 genes aí desregulados. Isso tudo com base nas informações de FDR de 5% e o log de fold change maior ou igual a 2. Bom, então percebam que é uma linha contínua de informações. Dentro de reposicionamento de fármacos, a gente pode se utilizar de diversas abordagens metodológicas, para chegar ao nosso objetivo, a nossa pergunta que a gente quer responder no caso. Então, percebam que ele está construindo uma linha de raciocínio que não necessariamente vai ser a linha de raciocínio que eu vou utilizar no meu projeto com isso. A gente também tem o objetivo de se fazer um reposicionamento de fármacos, mas a gente vai utilizar outras ferramentas metodológicas. Então, a gente vai ver ao longo desse tempo diversas ferramentas que cada um desses autores vai propor. O terceiro passo deles, vai fazer a construção do interactoma. Então, lembra que eu falei com vocês que o interactoma seria um conjunto de interações biológicas presentes, interações moleculares, existentes dentro do sistema biológico, presentes dentro de uma célula? Então, ele chama o interactoma de PPI, que significa interação proteína-proteína. Tá? Então, essa rede de interação proteína-proteína, ela foi construída se utilizando do string, que é um plugin do CycloScape. Então, eu acho que é interessante vocês se familiarizarem posteriormente, depois do que significa o CycloScape, qual a funcionalidade dele, porque, inclusive, eu e Ives, a gente vai tentar trazer muitos artigos falando sobre o CycloScape, uma vez que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, o string, ele tem o objetivo de fazer a construção do interactoma. Então, ele precisa de informações de entrada para que o programa comece a rodar. Quais seriam essas informações de entrada para o CycloScape? Seriam esses 120 genes diferencialmente expressos. Tá? Então, ele vai inserir essas informações e ele vai clicar lá no plugin do string
para, a partir de então, ele construir interactoma. Então, através desses 120 genes diferencialmente expressos, ele vai construir o interactoma, ou seja, novos genes vão ser adicionados àqueles 120 genes diferencialmente expressos. Então, você cria uma rede de interações. Você vai ter os seus 120 genes diferencialmente expressos, mais outros genes que podem estar intimamente relacionados com esses 120 genes que você inseriu como mecanismo de partida para aquele software começar a rodar. Então, ele vai se utilizar da ferramenta do String, que utiliza informações de coexpressão, mineração de texto, fusão de genes, vizinhança e de dados experimentais, né, de alto rendimento. Ou seja, uma plataforma bem interessante, bem completa, em que, inclusive, né, a gente pode filtrar essa imagem aqui. Essa imagem é, inclusive, um layout, né, um exemplo de layout do Cityscape. Então, em Tools, a gente tem o Network Analyzer, a gente tem o String, a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. O Network Analyzer vou falar um pouco mais adiante, mas vai avaliar a questão da topologia de rede. Então, são todos aqueles cálculos matemáticos que vocês devem ter visto no artigo, tá? E aí a gente observa aqui que essa rede ela não está tão densa assim, né? Ela não está tão poluída, digamos assim. Isso porque você, dentro do próprio programa, você pode estabelecer níveis de confiança que você quer, né? Níveis de evidência que a gente chama. Então, esses níveis de evidência, eles podem variar de 0.2 a 0.9, que seria o máximo. Então, 0.2, 0.4, 0.7, 0.9. E aí você vai estabelecer se você quer que aquela sua rede esteja mais enxuta, como esse caso aqui, por exemplo, que provavelmente a gente utilizou um nível de evidência de 0.7, 0.9, por exemplo. Ou você pode utilizar aquela rede que fica altamente conectada, muito densa, muito embolada. E aí o seu nível de evidência geralmente ele é baixo, né? 0.2, 0.4, por aí. Só nível de comentário mesmo para vocês entenderem um pouquinho mesmo da ferramenta. A ferramenta CoolGo, para mim, também ela foi nova, não tinha ouvido ainda falar sobre ela, que também é um plugin presente no Cityscape, que tem o objetivo de identificar os papéis biológicos, mas dentro de uma rede funcionalmente agrupada. Então, após, né, você ter construído esse interactoma, esses genes eles vão estar em formatos de agrupamento, que a gente chama de cluster, né? Eles vão estar no formato de cluster. E aí ele vai identificar o papel biológico, né, o papel funcional, se está intimamente relacionado à resposta imunidade, se está relacionado à resposta de extrusão do vírus, né? Então, ele vai, através dessa ferramenta, nos dizer de forma mais simbólica, né, e de forma mais agrupada, quais os processos biológicos que aqueles genes vão estar intimamente relacionados. Bom, e aí, dentro desse contexto da rede de interação proteína-proteína, cada nó indica uma proteína e uma aresta ela vai indicar a interação entre essas proteínas, que foi o que eu falei para vocês lá na introdução. Então, o que seria um gene hub, né? Já adiantando o assunto. O gene hub ele é considerado aquele gene que possui um alto número de interações, de conexões saindo dele. Então, por exemplo, eu tenho um gene que ele é central e dentro dele saem 10 conectividades, saem 10 fluxos de informação. E eu tenho um outro gene, por exemplo, que saem a partir dele 5 fluxos de informação, ou seja, 5 conectores. Não posso predizer, só por isso, que aquele meu gene que tem 10 interações saindo dele, ele vai ser considerado um gene hub. Por isso que esse artigo ele vai falar que os parâmetros topológicos de rede eles devem ser considerados. Então, se utilizando da ferramenta do Network Analyzer, que é um plugin do Cityscape, você consegue visualizar centralidade de grau, que vai estar intimamente relacionada a esse número de conexões que saem desse gene. Então, se esse gene ele tem 10 tipos de conectividade, ele se liga a outros 10 genes, então isso significa que o valor de K que ele recebe é igual a 10. Tá? Ele vai avaliar a centralidade de intermediação, que é a capacidade daquele nó levar o fluxo de informações através de genes que não se conectam diretamente. Ele pode avaliar a conectividade de proximidade, simplicidade, tudo isso se utilizando dessa ferramenta.
Então, vocês podem ter visto no artigo diversas equações, né? O objetivo não é vocês se atentarem a essas equações, até porque as equações elas vão ser feitas através do Network Analyzer. O próprio programa ele vai rodar essas informações para vocês. O que vocês precisam saber é o que aquela informação quer me dizer, o que aquilo ali significa para mim. O que, por exemplo, essa conectividade de proximidade, ou seja, esse caminho mais curto, né, de um nó ao outro, quer dizer para mim. Então, nesse caso aqui desse artigo, ele vai dizer que a identificação do gene hub ele foi coletado através das informações de centralidade de grau e da centralidade de intermediação. Porque concordam comigo que o fármaco, para ele atuar num determinado alvo específico, para modular aquela minha doença, ele tem que ser um fármaco potencial. E o gene também, ele tem que ser um gene potencial. Né? Por isso que se avalia muito a interação fármaco-alvo. Né? Então, o objetivo de uma proteína hub é você avaliar aquele gene que ele tem muitas interações dentro da rede. Porque se o meu organismo ele não está em homeostase, ele está desregulado, seja suprarregulado ou infrarregulado, o objetivo é você promover um estado de homeostase ali. Então, se você pega um fármaco que ele não é capaz de promover uma perturbação, ou seja, ele não é um perturbante eficaz, e ele não vai estar atuando sobre uma proteína hub, consequentemente, ele não vai modular o meu mecanismo. Então, consequentemente, não vai ser um fármaco eficaz, não vai ser uma proteína hub eficaz, ok? Bom, e aí aqui ele fala um pouquinho do que seria então essa centralidade de grau. Então, como eu falei anteriormente, né, seria um número de conexões que saem através dessa proteína, né, e ela pode receber um valor de K infinito, né, pode ser 0, 1, até chegar a N, por exemplo, né, infinito que eu quero dizer seria um valor N estabelecido. A excentricidade, né, é o diâmetro da rede, excentricidade máxima de um nó, enquanto que o raio seria, né, o mínimo dessa excentricidade. Você tem a centralidade de intermediação, que é o que ele vai se utilizar para calcular essa proteína hub. Então, mede quantas vezes um nó ele cai no caminho mais curto com outros nós vizinhos. Então, ele caracteriza a capacidade de um nó de controlar o processamento de sinais e o fluxo de informações na rede. Então, eu trouxe até o exemplo dessa imagem, porque, por exemplo, esse nó B, ele está promovendo, né, a levada desse fluxo de informações de A até H, por exemplo, que a gente observa que A e H não se conectam diretamente. Então, B seria esse gene, né, essa proteína intermediária, no qual todos esses outros nós que não se conectam diretamente estariam passando por ele para levar esse fluxo de informações. E a gente tem a conectividade de proximidade, que é utilizada muito para prever, né, a proximidade entre o fármaco e um determinado gene, por exemplo, que vai estar levando a uma patologia. Né? Então, a gente chama de comprimento de caminho mais curto entre um nó e o outro, né? Como forma de prever isso para a doença e prever essa conectividade de proximidade para o fármaco. Então, os genes hub são genes altamente conectados, com uma alta correlação com outros genes dentro dessa rede, que eu acabei de falar. Quaisquer alterações na expressão de genes hubs têm o potencial de influenciar na maior parte da rede. Então, os genes com alta conectividade, eles podem transferir informações rapidamente na rede, em comparação com outros genes. Né? Esses genes, eles possuem maior conectividade de grau, né, representado pela letra K, e valor de centralidade de intermediação. Então, essas duas medidas topológicas de rede foram consideradas para fazer o cálculo do gene hub. E, por último, foi avaliada a interação fármaco-gene. Então, foram utilizadas duas bases de dados que ele falou, que é o DRIG-BAM, que contém informações sobre os efeitos adversos, efeitos colaterais, sobre os fármacos, né, seus principais alvos descritos na literatura, e o comparativo toxicogenômicos database, CTD. Posteriormente, após eles terem analisados, né, os principais fármacos que poderiam ser utilizados, eles previram, né, os genes hubs através desses bancos de dados, interação gene-fármaco,
para construir nessa rede fármaco-proteína. E aí foi utilizado o banco de dados STIT. Esse software ele é um banco de dados conhecido por prever a interação funcional e física entre os produtos, né, fármaco e gene. Então, as interações desse banco de dados, assim como, por exemplo, o string, eles são derivados de 5 pontos de dados principais, como, por exemplo, mineração de texto automatizado, experimentos de laboratório de alto rendimento, dados de interação de coexpressão, previsão de interação por contexto genômico, conhecimentos prévios de bancos de dados. E aí, para cada interação entre fármaco e gene, uma pontuação combinada ela foi estabelecida. E aí, para essa base de dados, né, para esse STIT, eles estabeleceram uma pontuação combinada de rede superior a 0,9 para que aquele fármaco ele fosse considerado, né, significativo e potencialmente, né, quantidade potencialmente atingir aquele gene, ou seja, aquele alvo específico. Bom, então essa imagem aqui, ela é um fluxograma, né, do que em linhas gerais o artigo ele quis trabalhar, ele quis fazer. Então a gente observa que inicialmente então, eles coletaram, né, essas informações das células A549, especificamente, né, são as células que ele está trabalhando. Ele avaliou através dessas células, né, os genes diferencialmente expressos, que foram obtidos através do artigo de Mello e colaboradores, com o valor de P estabelecido por 5%. Eles fizeram a reanálise desses dados aplicando o FDR e o log de fold change maior ou igual a 2. Feito isso, eles avaliaram a ontologia gênica para avaliar processo biológico, função molecular e componente celular desses genes, além do enriquecimento das vírus. E em um quarto momento, eles construíram, então, o interactome, ou seja, essa interação proteína-proteína, se utilizando o String, que é um software, né, ele é um plugin do Cytoscape. Ele identificou os genes hubs através de parâmetros topológicos de rede, que também é feito através do Network Analyzer, que também é um plugin do String. E, posteriormente, ele preveu a interação entre os fármacos e os genes, se utilizando, né, desse STIT, através de uma pontuação combinada de rede superior a 0,9. Bom, então vamos em relação aos resultados. Bom, então essa primeira imagem aqui, a figura 4, ela apresenta a análise de enriquecimento dos genes significativamente, né, regulados. Então a letra A, ela apresenta uma imagem referente à ontologia gênica desses genes, tá? Desses genes diferencialmente expressos, ou seja, desses 10, ok? Então, aqui vale salientar que esses dados eles já tinham sido submetidos, tá? Essa reanálise por esse grupo de pesquisadores, ok? Então, a gente observa que o tamanho de cada um desses círculos ou de cada uma dessas simbologias, ele vai estar intimamente relacionado ao número de genes que vão estar compondo aquela ontologia gênica. E aqui, né, a categoria. Então, a gente observa que, em relação aos processos biológicos, os genes eles vão estar sob a forma, né, de círculozinhos em rosinha. E a gente observa que eles estão intimamente associados, esses genes estão intimamente associados ao processo biológico sobre a resposta imune inata, tá? Então, pelo computador eu vou conseguir ver melhor, porque aqui está mais focado do que o normal. Mas eles vão estar intimamente relacionados à resposta imune inata, à expulsão do vírus na célula do hospedeiro, tá? São os principais processos biológicos que esses genes estariam relacionados. Em relação ao componente celular, que está sob a forma de triângulos verdes, esses genes estão intimamente associados, por exemplo, deixa eu olhar aqui pelo computador que eu acho que está melhor. Eles estão relacionados à resposta imune, né, à resposta de ligação à membrana, né, no caso do receptor, a extrusão do vírus, entre outros. Já em relação ao quadradinho, que seria a função molecular, esses genes estão intimamente relacionados, né, à ligação com o RNA, né, à ligação dos receptores de quimiocinas e assim por diante. Tá? Peço perdão até vocês, porque a imagem realmente está bem desfocada no artigo, né? Não foi nem culpa minha mesmo, não.
Já em relação às vias, então percebam que aqui eles avaliou só processo biológico, componente celular e função molecular. Já na letra B, ele está avaliando as vias que estão desreguladas, ou seja, esses genes que estão desregulados. Quais as vias, né, que eles acabaram promovendo essa perturbação? Então, a gente observa que esses genes estão promovendo o enriquecimento de vias em relação à via de sinalização das quimiocinas, em relação à cascata de coagulação e do complemento, tá aqui bem pequenininho, e em relação à via de sinalização do receptor RIG e LIKE, que estão intimamente associados, né, à resposta do interferon do tipo 1, tá? Que é um interferon extremamente importante para a resposta antiviral, tá? Conforme de tentar expulsar de fato aquele vírus ali do organismo do hospedeiro. Já a letra C, ela apresenta uma rede gênica de 16 genes que estariam, né, desregulados. E aí, essa imagem, ela é uma imagem que foi utilizada no servidor da web, a parte que, inclusive, ele nem cita na metodologia, que é a ferramenta da web Genemania. Esse Genemania, ele tem como objetivo agrupar os genes em relação à sua funcionalidade. Ou seja, genes que possuem funções semelhantes, eles tendem a estar agrupados, então eles tendem a estar próximos um ao outro. E aí, dentro desse conjunto de 120 genes que estariam desregulados, ele vai dar ênfase a 16 genes que estariam altamente desregulados, tá? Então, desses 16 genes que estariam altamente desregulados, ele vai dar ênfase a 6. Positivamente. Positivamente, né? Estariam supra-regulados, né? Então, ele vai dar ênfase a 6, que seria IF-ITM1, IRF7, MX1, IFIT1, OAS2, né? E FGT5. FI127, não, perdão. É o MX1, FIT1, depois o OAS2, isso. E ali em cima o ISG15, IFTM1 e IRF7. ISG15, isso aí. Então, essa é uma pergunta que eu amplio aqui. Então, percebam que cada um desses genezinhos, cada um desses ciclos, eles recebem basicamente todos os tipos de colorações. Então, isso significa que eles estão fazendo parte de diversos processos biológicos, né? Então, eles estão intimamente associados, por exemplo, à resposta do interferon, do tipo 1. Eles estão intimamente relacionados à resposta do vírus, que está em amarelinho. Então, qual seria a relevância, né, de estar se olhando essa figura se já foi falado na figura anterior através da ontologia gênica? Isso significa dizer que essas informações elas tendem somente a ir se complementando. Então, lá ele mostrou a ontologia gênica e as vias que estavam enriquecidas. Aqui, no caso, ele agrupou os genes em relação à sua funcionalidade e está mostrando que esses 6 genes específicos, eles compartilham das mesmas funções. Então, eles são associados a todos esses tipos aqui de atividade. E ele sempre dá ênfase na atividade do interferon tipo 1. Então, esses genes ali na frente, eles vão ser denominados de estimuladores de interferon. Ok? Bom, no segundo momento, ele, então, construiu um interactoma, como ele falou. Então, ele fez essa análise, né? Ele inseriu esses dados de partida de 120 genes, estariam regulados, no stream, e ele construiu esse interactoma. Então, esse interactoma, ele é constituído por 117 nós, e ele é constituído por 905 arestas, ou seja, ele é constituído por 905 interações. Então, percebam que aqui ao centro são todas as interações que estão ocorrendo entre esses genes que estão na borda, né? A gente percebe aqui que parece um rabisco, mas são todas as interações que estão ocorrendo dentro dessa célula, ok? E aí ele diz que os nós de maior tamanho, eles são considerados hubs.
nesta rede. Eles são representados sob a forma de losango na cor vermelha. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, beleza, ele construiu, né, esse interactoma através do string, mas como que ele pode nos afirmar que esses losangos vermelhos são os hubs? Né? Então, essa informação ela está na tabela suplementar 1. Tá? Então, a tabela suplementar 1, ela mostra as proteínas, né, a classificação dessas proteínas com base no seu grau de conectividade e com base na sua pontuação de centralidade de intermediação. Então, percebam que nessa lista aqui, que é bem extensa, aí eu vou falar dos principais genes até a linha 11ª, por exemplo, que são os que tiveram, né, um maior grau de conectividade, que ele vai denominar aqui de degree between centrality. Então, a gente observa que, através do Network Analyzer, aquele plugin lá do Citruscape, ele avaliou que STAT1, por exemplo, é uma proteína que possui aí um grau de conectividade, ou seja, um número de conexões relacionado a 55. E aí, através dessa medida de centralidade, né, ela possui essa centralidade aí de 0,247, aproximadamente. Já em relação ao IRF7, que ele mencionou inclusive na figura anterior, né, através de gene mania, que seria um gene altamente expresso, né, um gene suprarregulado, ele tem aproximadamente aí 48 conexões. IH1, por exemplo, 45 conexões, MX1, 45 conexões, IGS15, 44 conexões, OAS2, 44 conexões, e DDX58, 43 conexões. Daqui por diante, a gente observa que as conexões elas passam, né, a ser um pouco mais semelhantes. Então, ele vai dar ênfase a essas as primeiras proteínas, tá? E ele vai falar que são considerados aí proteínas hubs. Okay? Então, essa imagem, ela é oriunda dessa tabela aqui. Já na figura 5, ele se utilizou de uma outra base de dados que eu havia mencionado para vocês, que também faz parte do Citruscape, que é o Google, que ele vai formar clusters, né? Ou seja, esses genes eles vão se agrupar, e a partir dali, de uma forma visualmente bonita, ele vai conseguir observar a funcionalidade desses genes. Tá? Então, percebam que aqui a gente tem os genes que estão agrupados em relação à sua funcionalidade, se utilizando a ferramenta do Polyglot, que está intimamente relacionado à resposta imune inata. Correto, professor? Eu não estou enxergando. Não, a resposta do vírus, né? Esse verdinho aqui. Ali a resposta de defesa do vírus, verde claro. Coxinha antibiotico aqui ensina. Aqui que eu acho que é a resposta imunidade. Esse aí é reposilação de ADP. Bom, de linhas gerais, eu não consigo enxergar direito. Esses genes, eles foram agrupados em relação à sua funcionalidade, tá ok? Então, a gente, ao invés de observar aqueles genes totalmente esparsos, né, a gente está observando esses genes de forma mais organizada. No entanto, o objetivo dessa ferramenta do Google não foi somente falar o que já foi dito através da avaliação da ontologia gênica e do enriquecimento de vírus. A ideia dele é trazer informações além daquelas que foram ditas através do Gene Ontology e através do que estão dentro da plataforma do David. Então, ele diz que, em relação ao processo biológico, esses genes eles estão intimamente relacionados à regulação da resposta de defesa do vírus, sabe-se, né? Foi falado lá nas imagens anteriores, né? Nas figuras anteriores, em relação à resposta imunológica, em relação à resposta inflamatória, e também desempenharam um importante papel na ativação do complemento e na resposta a estímulos nutricionais e extracelulares. Já em relação ao componente celular, esses genes eles foram enriquecidos em relação à região extracelular e na fração de membrana. E em relação à função molecular, né, estavam intimamente relacionados à ligação de RNA, atividades transferáveis, indução, atividades citocinas, e informação muito importante da ligação dos íons cálcio. Essa informação ela não havia sido falada anteriormente, ok? Então, essas ideias elas vão sendo refinadas e vão sendo complementadas através de cada uma dessas ferramentas. A tabela suplementar 2, ela apresenta a análise de enriquecimento através do CAD. Então, sabe-se, né, que esses genes estão
promovendo o enriquecimento da via, ou seja, estão desregulando 3 vias específicas que ele mencionou, que foi a via do comprimento, da coagulação, da via de sinalização e dos receptores semelhantes à RIG1, além das vias de sinalização da fibrocina. No entanto, quais são os genes que estão intimamente relacionados a essa desregulação de vias? Então, a tabela suplementar 2, ela traz, né, os genes que estão desregulando uma resposta em específico. Então, em relação à resposta ao vírus, por exemplo, né, quais seriam os genes que estariam associados a essa resposta do vírus? Em relação à defesa, a resposta de defesa, quais seriam os genes, né, que estariam intimamente associados a essa função? Então, essa imagem, essa tabela, na verdade, né, tem esse objetivo. Eu só, a nível de crítica, né, eu só acho que a tabela suplementar 1 ela poderia vir, né, como uma figura principal. Essa talvez nem suplementar 1 tem igualzinho aquela. Você apresentou. Quando eu baixei o artigo, né, pelo PMC, ele estava mostrando para mim não como um todo, né? Estava mostrando no link clicável a parte que você tinha que fazer. No PDF apresenta a tabela suplementar 1 lá, só não aparece o código do string. Acho que ele aparece. Já a tabela 1, ela apresenta as 15 principais proteínas, então, com base nas propriedades topológicas de rede. É isso que eu estou falando. Isso. Então, exatamente isso que a professora Cristiane acabou de falar, né? Ele coletou aquelas informações da tabela suplementar 1, que eu dei ênfase até a 11ª linha, DDX58. Ele trouxe as informações além, né? Ele foi até IFI-T2, né? Então, ele considerou esses 15 principais genes como sendo as proteínas hubs. Isso são aquelas que possuem um maior grau, né, de centralidade e maior centralidade de intermediação. Okay? Então, o que ele quer dizer com isso? Que essas 15 proteínas hubs são alvos principais de fármacos, são aquelas que possuem uma alta capacidade de interação dentro do neointeractoma e que, consequentemente, poderiam sofrer uma perturbação, né? Poderiam sofrer a ação de um fármaco como forma de modular aquela minha resposta, ok? Já a figura 6, ela apresenta essa rede de interação proteína-proteína, através dessa análise de enriquecimento gênico, de 15 genes. E aí, aqui que eu falo, né, ele vai passar a denominar essas 15 proteínas hubs como estimulantes, né, estimuladores de interferon. Então, esses 15 genes vão receber a sigla ISGS, que são altamente interativos, né? Portanto, ele vai classificar esses genes. Aqui ele não vai falar de todos esses 15 genes e ele não vai explicar o porquê, mas dentro desses 15 genes que são considerados essas proteínas hubs, ou seja, que dentro desse sistema, dentro desse interactoma estariam supra-regulados, ele vai dividir esses genes em duas classes. Então, ele vai dizer que esses genes eles podem ser considerados efetores diretos da resposta imunolata, e aí ele diz que MX1, IFITM3, ISG15, IFIH1 e IRF7 estariam subdivididos nessa classe. E na classe em relação à indução de sensores de RNA viral, apenas os genes DDX58 e OAS1, AOAS3, né, que estariam ultimamente sendo considerados, né, como estimulantes de interferon. Okay? E por último, a gente tem em relação à estrutura, né, a formação da rede fármaco-gênico. Tá? Então, a tabela suplementar 6, ela apresenta os possíveis medicamentos que são conhecidos por terem uma interação com esses genes hubs. Então, através, né, de outros tipos de doença, no qual esses genes são intimamente associados, e se tem medicamentos já lançados, fármacos que já são utilizados para o tratamento dessas doenças, ele fez essa listinha aqui, né? Então, ele está prevendo essa interação entre fármaco e gene, ok? Então, essa figura aqui também veio como figura suplementar, e aí eu também digo que ela deveria vir como
não como suplementar, né, porque eu não acho que ela tem o objetivo de, enfim, ela traz uma informação que é principal, né, informação importante. Ela apresenta a análise dessa rede que foi construída, trazendo a interação fármaco-gene. Então, aqui dentro dessa imagem, a gente tem a presença desses 15 genes hubs, ou seja, dessas 15 proteínas hubs, tá ok? E aí eles vão estar representados como triângulos verdinhos. Então, todos esses triângulos verdinhos são essas 15 proteínas hubs, que são a ação, né, que são o alvo, perdão, de ação desses fármacos. Aqui, o total nessa rede, a gente tem um total de 185 moléculas. São candidatas promissoras a serem reposicionadas. Tá? Então, os quadradinhos vermelhos, eles representam fármacos. Então, a gente tem 185 fármacos aqui espalhados. E os círculos azuis, eles vão estar representando doenças. Como foi falado, né, o objetivo dele era avaliar a interação entre fármaco e gene, mas também avaliar a interação fármaco-doença para saber, né, os genes hubs associados a outros tipos de doença que não a Covid-19, para se avaliar os fármacos que também poderiam ser criados para esse tipo de reposicionamento. Ok? E aí, daquelas 15 proteínas hubs, ele vai dar ênfase em apenas 5 proteínas hubs, que ele denomina, mais uma vez, de estimulantes de interferon tipo 1. Isso porque o interferon tipo 1 ele está intimamente associado a essa resposta antiviral. Então, ele vai dar ênfase principalmente aqui, tá? É NX1, OAS1, ISG15, DDX58 e a STAT1, tá ok? Que se vocês olharem na tabela, o STAT1 era aquele primeiro lá do topo, né? Com 55 conexões, ok? Então, essa avaliação aqui, ela foi feita ao acaso? Não. Ela foi avaliada através do banco de dados de STIT, que ele estabeleceu um valor de corte, né, um valor de rede superior a 0,9. Tá? Então, esses são os principais alvos, tá, farmacológicos. E aí, quais seriam, então, os principais fármacos que foram mostrados nessa rede aqui como promissores candidatos ao reposicionamento? Então, foi avaliado o PoliC, tá? O niquimod, a mitocina C e outro medicamento, né, que ele fala em menor escala, que seria o óxido de vanádio. Okay? Bom, então ele discute que esse estudo mostra que os poros, né, eles são equipados com estratégias para antagonizar a via de sinalização do interferon, que vai facilitar, então, a entrada do vírus, né, e vai, consequentemente, escapar dessa resposta imune do hospedeiro. Por isso que o interferon é extremamente importante para essa resposta imune. O SARS-CoV, ele escapa dessa sinalização de interferon, pois sua proteína ORF6 ele bloqueia a expressão de genes ativados por STAT1, que é uma proteína hub extremamente eficaz dentro da Covid-19. Da mesma forma, o MERS-CoV, né, tem a presença de ORF4b, que inibe IRF3 e IRF7 para antagonizar a resposta antiviral de interferon beta. Além disso, as proteases semelhantes à papaina, elas são expressas tanto no SARS-CoV quanto no MERS, o que permite retardar a resposta imune do hospedeiro. Os coronavírus, eles se envolvem em interações com o gene 15, estimulado, né, por interferon, que é o IGS-15, que ele falou, né, muito nesse artigo, que inclusive ele cita, né, como sendo uma proteína hub, e assim antagonizando a resposta antiviral mediada por interferon. Além disso, a atividade antiviral de IGS-15 ela foi demonstrada em vários vírus, incluindo, né, o citomegalovírus humano, o HIV, o vírus do Nilo Ocidental, o vírus da peste suína, MERS-CoV e SARS-CoV. Então, é uma proteína hub bem interessante. Os interferões, eles desempenham um papel fundamental na defesa do organismo contra as infecções virais, e nesse sentido, né, eles foram mostrados alguns medicamentos candidatos, ou seja, promissores a esse reaproveitamento, né, reposicionamento, reaproveitamento. E aí um desses fármacos é o PoliC, que é o poliinosílico, isso mesmo, né? Que é um imunoestimulante sintético de RNA, de proteína, que é utilizado como adjuvante na produção de vacinas. Curiosamente, a cloroquina, que é um medicamento recente proposto, né, para a Covid-19, ele inibe a indução de interferon beta mediado por PoliC.
Portanto, os agonistas de toll-like receptor, né, TLR3, eles podem ser considerados medicamentos potenciais para o reposicionamento no Covid-19. Além dos agonistas desse toll-like, os agonistas do toll-like 7, como o imiquimod, eles também podem induzir a produção de interferon no corpo humano. O imiquimod é um forte indutor de interferon alfa e vários mediadores pró-inflamatórios, incluindo TNF-alfa e interleucina 12, além de quimiocinas. Outro fármaco previsto, né, para ligar em X1 e OAS é a mitocina C, que é usada no tratamento de câncer de bexiga, cólon e mama, e que funciona como um agente alquilante, que causa, né, reticulação do DNA e inibe o RNA, bem como a síntese de proteínas. Em alta concentração, a mitocina C inibe a replicação do vírus influenza, bloqueando a síntese de RNA. A mitocina C ela também demonstrou inibir a proliferação de células B, de células T, que são as células de memória, né, e os macrófagos in vitro, e vai prejudicar a apresentação de antígenos, bem como a secreção de interferon gama, interferon alfa e interleucina 2. E por último, né, o óxido de vanádio, que foi um dos que ele citou, mas ele dá menos ênfase. Ele é um ativador de STAT1, que está envolvido no mecanismo de regulação imunológica, incluindo a supressão imunológica e regulação negativa da inflamação, estimulando e ativando as células T e B, que são as células de memória. Né? Portanto, o artigo conclui que, em resumo, as análises integrativas de interatividade e topologia de rede eles mostraram que o SARS-CoV induziu uma forte resposta ao interferon, marcado pelo aumento da expressão de diversos estimuladores de interferon, né, que ele denomina aqui de SGS, incluindo a X1, OAS1A3, IFH1, ISG15, IRFs, IFT e TMS. Esses estimuladores de interferões exercem atividade antiviral, eles podem proteger, né, as células hospedeiras de infecção, e que essa ação protetora pode explicar a menor porcentagem de casos graves e a menor taxa de mortalidade dentro da Covid-19. A administração desses agentes indutores de interferon, como pode ser e o imiquimod, ele pode reduzir a mortalidade pelo SARS-CoV nos estágios iniciais da doença, mas que, por um outro lado, né, nos estágios posteriores da doença, o equilíbrio do sistema imunológico ele fica prejudicado. Então, ele vai levar a reações inflamatórias exageradas, tempestade de citocinas e possíveis respostas autoimunes. E aí, nessas circunstâncias, pode ser necessária a administração da mitocina C e outros imunossupressores para reduzir essas possíveis inflamações pulmonares. E, por último, né, ele apresenta essa figura 8, que estaria intimamente relacionada, né, à resposta imune, que é desencadeada, levando-se em consideração esses fármacos que ele propôs candidatos ao reposicionamento. Então, ele diz que nas fases iniciais, né, da infecção provocada pelo vírus, você tem um decaimento, né, do interferon, isso porque ele, como ele falou lá na introdução, né, vão haver mecanismos para inibir esses estimuladores, né, essas proteínas chaves que são estimuladores de interferon, então vai haver uma depressão dessa resposta, tá? Consequentemente, você tem aumento dessa tempestade de... Perdão, aqui eu estou falando de outra parte. Aqui na parte inicial você vai ter essa depressão do interferon, e aí você pode administrar, né, tanto pode ser quanto o imiquimod. E aí, consequentemente, você vai estimular, né, a síntese desses ISGS, que ele aqui colocou como 105, né, de interleucina 3, que vão tentar facilitar essa resposta imunológica do hospedeiro. Já numa fase mais tardia, onde você evolui para uma tempestade de citocinas, ele fala sobre a utilização, né, da mitocina C e do óxido de vanádio. Né? Você tem o decaimento também aqui da resposta associada aos espécies reativas de oxigênio, né? Então, foi basicamente o que ele quis concluir. Então, ele fala que esses 4 fármacos seriam promissores ao reposicionamento de fármacos. É isso, pessoal. Obrigada por Obrigada, Karine. Felipe, você me escuta? Sim, estou escutando bem. Bom, então, vamos bater um papo sobre
artigo rapidamente, depois eu vou, né, passar para todo mundo poder fazer sua pergunta, fazer seu comentário, depois eu queria fazer meio que um encerramento da ideia, mas primeiro de tudo parabenizar a Karine pela apresentação dela, né, que buscou contextualizar para os membros do grupo que não estão tão familiarizados com o assunto, porque para chegar nesse ponto a gente ralou pra caramba, né? A gente estudou bastante, né? Tivemos que descobrir várias coisas sozinhos, e ter alguém facilitador, sem dúvida, ajuda bastante, né? Então ela teve essa preocupação, acho que, né, por isso agradeço bastante, né? Tem algumas coisas que a gente tem que amarrar ali, talvez mais de conceito do que propriamente do artigo, porque, como a Karine falou, comparado com o que a gente já viu, esse é um artigo simples. Mas a gente sempre tem aquela questão, né? É um artigo simples porque ele, de fato, é mais simples que os outros, ou porque a gente compreende mais? Talvez um pouco de tudo, né? A gente compreende mais e ele, de fato, tem uma abordagem mais simples. E eu queria registrar que eu gostei muito dessa conclusão que ele faz com esse esquema. Eu acho que é algo para a gente se inspirar no final, quando a gente tiver um mecanismo proposto, tivermos fármacos que ajam através desse mecanismo, que a gente faça um esquema que eu acho que esclarece bastante, né? Então, esse é um registro que eu já gostaria de fazer de antemão. E aí eu vou abrir primeiro para o Felipe, de repente, fazer seu comentário, sua pergunta, suas considerações. Enfim, Felipe, estamos te escutando. Sim. Boa tarde, parabéns aí a Karine, né? Apresentação muito boa, muito clara. Eu tenho muito pouco conhecimento sobre o assunto. Quero declarar minha ignorância em muitas coisas que ela falou, e muitas coisas foram ouvidas pela primeira vez, mas deu para entender o contexto, deu para captar qual é o objetivo do estudo de vocês, né, da linha de pesquisa de vocês. E no final a Karine concluiu mostrando algumas drogas que seriam candidatos assim a reposicionamento, né? E por que estão ligadas a algumas proteínas-chave, a genes-chave. E aí eu queria te perguntar, Karine, qual seria delas a que você imagina que é a mais promissora no momento e por quê? Em que momento que ela poderia surgir como uma droga promissora para uma outra finalidade, que não a principal dela? Desses fármacos que o artigo apresentou, qual que eu veria como sendo mais promissora? Olha, eu não sou farmacêutico, meu conhecimento é muito pouco a respeito, né? Mas eu acho que eu chegar por simplesmente falar que aquele fármaco ele se faz interessante seria um pouco de negligência minha, né? Eu acho que o reposicionamento de fármacos ele vai nos levar a uma resposta prévia, mas o objetivo do reposicionamento não é parar por aí, né? É necessário que você tenha posteriormente uma validação animal, né? Um estudo animal, que seria o que você tem mais próximo do ser humano, né? Então, geralmente essas validações, elas posteriormente são feitas em animais. Ele está me vendo aqui? Tá. Vou ter a cara várias vezes, né? Ele está te vendo, está gravando e todo mundo vai ver essa cara. Tá. Então, assim... Por isso que eu estou tentando te ajudar aqui. Então, assim, o foco, né, do nosso projeto, quando foi construído, a gente ficou muito assim, a gente vai fazer validação experimental, porque em vista do que a gente tem hoje, falta de verba, você comprar um anticorpo, por exemplo, você comprar um fármaco, você administrar no animal, você vir ao biotério, basicamente toda semana, quase todo dia, para avaliar se aquele fármaco está de fato levando ao efeito que você espera no animal, é complicado, né? Principalmente em vista de quando esse projeto foi escrito, né? Esse projeto foi submetido, que era dentro do contexto do boom da Covid-19, né? Então a gente tinha todas aquelas medidas de restrição. Então o nosso projeto ele não preveu a validação experimental, mas em várias conversas que a gente teve aqui, a gente falou, né, que se a gente viesse
a chegar em um fármaco ou em fármacos que fossem promissores, né, a esse reposicionamento, seria interessante fazer a validação, mas em parceria com outro grupo de pesquisa. E aí, a partir do momento que você tem essa validação no animal, quando você vai inserir esse fármaco no ser humano, é interessante que se faça na mesma dose, né, terapêutica, e através da mesma via de administração, né? Porque aí você vai partir, desculpa se eu estiver sendo ignorante, mas eu acredito eu que você estaria partindo da fase clínica 2, porque é na fase clínica 2 que você vai estar observando as faixas de dose a serem empregadas e a eficácia daquele tratamento que você está propondo, porque na fase clínica 1 você já avaliou segurança e tolerabilidade. E até, inclusive, quando a gente fala sobre o desenvolvimento de um medicamento, uma das lacunas para esse desenvolvimento do medicamento está pautada realmente nessa questão, né? De você ter uma falta de segurança, né? De você talvez prever uma toxicidade que não é o legal. Então, quando você prevê as ferramentas em sílico através do reposicionamento, você está pegando informações que são referentes da literatura, né? Que tem todo um embasamento científico, um embasamento teórico. Então, ao meu ver, você precisaria fazer essa validação no animal, no modelo animal, para depois você fazer essa validação no ser humano. Para aí sim você observar se vai ter uma adesão a esse tipo de tratamento para o fim que você propôs, no caso, e se vai ter alguma interação medicamentosa, se você vai ter algum efeito colateral, algum efeito adverso, para então você chegar na sua resposta final. Depois eu comento, vou tentar fazer o fechamento comentando tudo o que foi falado durante a apresentação e também relacionado às dúvidas dos colegas. Tá? Mais alguma questão, Felipe? Não, tranquilo. Bom, vamos lá, Ives. Karine, parabéns pela sua apresentação. Né? Não vou ser redundante, a professora aqui já falou bastante em relação a você ter se atentado aos colegas que não têm esse embasamento prévio. Então, nota 10, assim, 11 para você em relação a isso. Eu só queria te perguntar o seguinte, em relação a essa base de dados que utiliza o Toxicogenomics, você chegou a dar uma olhadinha nela? Não cheguei a olhar. Não, eu ia olhar a referência 25, que é a referência que ele cita, mas eu não tive tempo. Eu li o artigo, entendi, enfim. Mas eu queria te perguntar isso. Você chegou a... Não cheguei a mexer, não. Não tem problema. Mas eu acho que pelo nome é para avaliar realmente, né, se existe algum tipo de interação medicamentosa. É tipo do Drug Bank mesmo, né? Que ele avalia tudo isso, efeito colateral, efeito adverso, quais seriam os principais alvos daquele fármaco. Eu acho que é bem semelhante, mas não cheguei a olhar, não. Tá ótimo. Obrigado. Natan? Como eles falaram, uma apresentação ótima. E realmente essa parte dos conceitos ajudou demais, porque às vezes a gente dá uma lida assim, vê uma definição, mas não fica aquela coisa exemplificada, e a gente não grava muito, mas você explicando assim de uma forma mais... até dando exemplos, sabe? Ajuda demais a gente a pegar os conceitos. E eu não tenho nenhuma dúvida, não. Tá. Parabenizar também, porque assim, a gente, para mim, foi o primeiro contato, né, com esse tipo de estudo, desse assunto, e a gente lendo ali são novas informações, e você explicando a caramba, agora tudo faz sentido, tudo se interligando. Então, assim, foi muito boa a apresentação. Eu tinha uma curiosidade, não é sobre o artigo, mas sobre o estudo em sílico em si, porque como você falou ali, a gente está fazendo algo no software, no computador. Então, assim, talvez não reflita totalmente a realidade. Vamos precisar depois dessa validação dos animais, dos seres humanos, e teria mais ou menos uma média, essa imagem de erro de sucesso lá, ou ainda não sei se é uma área muito nova ainda para ter uma média, ou já tem novos medicamentos que estão sendo reposicionados por estudos científicos de grande quantidade, ou não, é algo novo, ainda não teve grande relevância, uma curiosidade. Taxa de sucesso, falar assim, esse estudo tem tanta taxa de sucesso. Nunca vi isso. Né? Mas uma proposta que a gente tem recente de escrever um artigo associado à Covid, quantos nessa linha, né, quantos indicados, né, fármacos indicados estão em estudo clínico. Mas o percentual, assim, de sucesso, taxa de sucesso,
Mas vamos comentar um pouquinho a respeito do que você está falando, né? Acho que é interessante. Ciência em sílico, né? Exemplos do reposicionamento que eu trouxe foi um reposicionamento ao acaso, que é o caso do talidomida e do Viagra, né? Sildenafil, no caso. Mas, assim, não é algo que ocorreu em sílico, né? Mas, como eu falei, né? O estudo em sílico, ele te dá uma base, né? E uma coisa que a gente tem sempre discutido é, né, a gente sempre ser muito crítico naquilo que a gente está estudando, naquilo que a gente está lendo. Porque dentro da Covid-19, o número de publicações aumentou muito, né, sobre esse assunto especificamente. Então, todo mundo queria correr para publicar, porque isso é bom para o currículo do pesquisador, sabe? Para você conseguir bolsa, para você ter o seu índice H lá no alto, né? Então, assim, a gente tem que ver, de fato, o conteúdo que está sendo produzido. Se aquilo ali está sendo fidedigno, né, à nossa realidade. Porque muito se vai falar sobre cloroquina e hidroxicloroquina. E aí o artigo tal vinha falando que o estudo foi conduzido na China com 24 indivíduos. Sabe, é um número muito pequeno numa população muito restrita para você falar que é benéfico você usar cloroquina e hidroxicloroquina e que poderia, então, ser reposicionado para isso. Então, assim, como a professora Cristiane falou, ainda é muito obscuro, né? É muito complexo. Mas eu creio que a gente só vai poder ter essa resposta mesmo quando a gente faz esse compilado de informações de tudo que já foi produzido sobre Covid-19, né, e tal, com um objetivo específico, e a gente fazer realmente essa revisão da literatura para falar, esses fármacos aqui têm se mostrado promissores através desse reposicionamento em si. Eu vou aproveitar que temos poucos minutinhos, né? Mas eu vou até ficar em pé para ele poder aparecer. Não, mas a gente já começou atrasado, né? Então, eu acho que é isso, né? Começou um pouquinho atrasada, bastante coisa para conversar, então, enfim. Vamos lá. Pode sentar se quiser, Karine. Estou aqui só um minuto para ver se eu apareço. Eu fiz algumas anotações, são muitas coisas para comentar. Eu vou tentar organizar minha mente para não ser muito... me estender muito, né? Então, a Karine mostrou como que é o processo de desenvolvimento de novos medicamentos a partir de moléculas inovadoras. Vocês viram o grande funil que é e quanto tempo demora entre você ter moléculas com potencial, a princípio, né, atribuídos no potencial terapêutico, e você, de fato, ter aquela substância dentro do medicamento presente lá no mercado, sendo aprovado, né? Então, temos várias fases a cumprir para que aquilo esteja associado à eficácia, segurança, né? Então, isso é relevante. O reposicionamento de fármacos, ele se mostra como vantajoso porque você tenta abreviar esse caminho. Então, tem várias situações onde o reposicionamento de fármacos pode ser interessante. Ela comentou que não só gasta muito tempo, como muito dinheiro. Será que uma doença tropical, os países europeus ou, né, os Estados Unidos vão ter interesse de investir grande soma de dinheiro para desenvolver um medicamento para tratar uma doença que é tropical? Ou doenças que são raras? E numa pandemia, né? Será que você consegue esperar 12 anos para você ter um medicamento para tratar aquela doença? Sem dúvida, no caso da Covid, o mais importante é a vacina. Mas por mais que a gente diminua a transmissão, isso e aquilo, a gente pode ter alguns casos graves que seja interessante, né? A gente ter um arsenal terapêutico para tratar adequadamente e diminuir ainda mais o número de óbitos associados. Então, tem várias situações onde o reposicionamento de fármacos pode ser interessante. Mas reposicionamento de fármacos e uso off-label é a mesma coisa? Não é, né? O reposicionamento de fármacos, ele propõe que você tenha evidências científicas que façam com que aquela nova indicação, ela vai constar em bula. E aquele medicamento possa ser efetivamente prescrito para aquilo. No off-label, você tem informações que sugerem um uso que não está previsto em bula, mas o quanto aquilo tem de evidência, comprovação de eficácia, segurança, né, avaliação risco-benefício. Talvez para alguns você possa ter alguma coisa, mas não para todos. E ela comentou sobre a população pediátrica, né, porque questões éticas para você fazer estudo numa população pediátrica.
Então, são questões difíceis de se lidar, né? Mas a gente não pode achar que o uso off-label está resolvendo aí todos os nossos problemas, porque não estão, né? E quando fala em reposição de fármacos, né, que é você pegar uma substância que está presente no medicamento, aprovado para um determinado uso, e usar para uma outra coisa, fármaco, né? Então, um fármaco que tem essa estrutura química. Que tipo de entidades biológicas ele é capaz de interagir, que processo ele é capaz de modular, né? E aí eu vou ver que outras doenças que aquele fármaco pode ser utilizado. Então, eu posso ter centrado na doença, centrado no fármaco, e a gente pode ter estratégias, né, que estejam associadas à informática ou não, né? Eu pego lá a molécula e vou testando em vários modelos biológicos. Eu tenho um modelo de doença e vou pegando vários fármacos para testar. Agora, a grande questão é quanto tempo leva para você sair testando tudo, quanto que você gasta para fazer isso tudo. Então, a informática ela chegou para tentar dar uma celeridade, né, trazer mais economia, maior eficiência nesse processo. Então, a quimioinformática associada, né, a reposicionamento centrado no fármaco e a bioinformática centrado na doença, né? Mas ainda assim, vocês vão ver que tem várias variações. E a abordagem que a gente decidiu usar e que os artigos que a gente vai discutir, que vocês já viram, né, estão focados, parte da biologia dos sistemas. Então, você vê, né, dentro de uma célula, que entidades biológicas estão conectadas entre si, que processos que essas entidades biológicas estão participando. E aí você tem várias maneiras de ilustrar essas conexões. E uma dessas maneiras é através da rede, a rede biológica, que não começou, né, pela biologia. Isso daí vem das ciências sociais, mostrando as pessoas que estão conectadas umas às outras. Então, essa notação aplicada para a biologia. Então, dentro de uma célula, quais são as conexões que vocês têm, né? Quais são os processos biológicos que aquelas entidades estão participando. Então, a gente tem diferentes maneiras de criar modelos de doença. Uma dessas maneiras é a provocada mesmo, né? Provocar uma determinada doença no animal, e aí extrair tecido, verificar como está a expressão dos genes, né? Aí tem um montão de gente estudando Covid, um montão de gente podendo fornecer dados sobre, né, dados moleculares a respeito dessa doença. Para onde vão esses dados? Vão para as publicações, né, que estão no PubMed, vão para bancos de dados, como a Karine apresentou aqui, né, talvez ela nem tenha colocado todos, né? Na verdade, não falou desse tipo de banco de dados, mas você tem alguns bancos de dados que você tem curadores que vão pegando dados da literatura e inserindo nesses bancos de dados. Então, você pode coletar esses dados de diversas fontes. Aqui, eles escolheram dado de um artigo científico, né? Mas podia ter pego bancos de dados que reúnem várias evidências de vários artigos. No nosso caso, a gente foi para a mineração da literatura. Então, a gente vai ver vários artigos científicos e vai se utilizar de uma ferramenta para poder rastrear naqueles artigos sem ter que ler milhares de artigos, né? Porque é impossível, quanto mais volume de dados não são produzidos, mais difícil fica de você ler tudo, né? Então, a mineração da literatura ela vem nesse sentido, né? De também facilitar você conseguir extrair essas informações desses artigos. Então, aqui, a gente já teve um início de coleta de dados diferente da nossa proposta. E a gente vai ver outros artigos que vão ter uma fonte de dados diferente, tá? E aí, o que você faz com esses dados, né? Então, assim,
a gente vai ver que tem meio que uma marcha relativamente comum, mas algumas análises elas podem acontecer de maneira diferente, né? Então, a gente vai extrair de uma ou mais fontes e tal, o conjunto de genes, no caso, que estariam envolvidos na COVID, sendo diferencialmente expressos, podendo ser mais ou menos, né? Então, você vai ter um saco de genes ali. Como que esses genes se conectam uns aos outros? Quando você simplesmente coleta desses bancos de dados, você não sabe exatamente como que eles interagem. Então, você tem ferramentas como o do Cytoscape, onde um plugin é o string, e você tem outros programas que fazem coisas semelhantes, outras ferramentas que fazem coisas semelhantes, que ali você concentra informações de vários bancos de dados. E ele vai dizer para você como que aquelas entidades biológicas elas estão conectadas entre si. E daí você vai começando a formar a rede, né? Onde o nó nessa rede pode representar desde um indivíduo que é amigo de outro, e são dois nós conectados por uma aresta, ou dois genes, né, cujas proteínas interagem fisicamente, funcionalmente, né? Então, você vai ter níveis de evidência, começa de 0,4, né, até 1, e quanto maior esse valor, significa o quê? Que você tem mais, dispõe de mais informações para dizer que aquela conexão, ela existe de fato. Então, por isso que você botar um score mais alto é interessante, porque você tem várias evidências de que aquela conexão, ela existe de fato. E a gente pode ampliar essa rede ou não, né? Pode pegar essa rede só construindo com um banco de dados que a gente filtrou. Ou tá, eu tenho esses genes sementes. O que mais que eles estão conectados? Que outros genes? Eu posso dar uma ampliada aí, que não foi o que ele fez aqui, né? E aí, o que seria a análise de enriquecimento? Você tem aquele balaio de gato ali, de um montão de gene, que você começou a ver que eles estão conectados uns com os outros. Nem todos estão conectados entre si. Como ela mostrou, tem alguns que estão muito conectados e outros nem tanto, né? E quanto mais conectado, você vai esperar dele uma relevância maior dentro daquele contexto, né? Então, você tem vários parâmetros de centralidade para analisar a topologia dessa rede, para você tentar identificar aquelas entidades biológicas que são mais relevantes, tá? E eles aqui só trabalham com esses parâmetros topológicos, mas a nossa proposta nem é essa. Foi originalmente até isso, né? Mas a gente amadureceu um pouco o raciocínio e a gente viu que a gente pode ter genes que formam módulos ou sejam organizados em cluster, onde eles, em conjunto, são responsáveis pela perturbação identificada como doença. E aí o interessante não é o que o seu fármaco module um desses genes, que seja considerado o mais importante, mas é que ele faça uma perturbação também nesse conjunto de genes, de modo a reorganizar aquele sistema. Então, a gente trabalha, né, pretende trabalhar mais com essa ideia de módulo do que com o Gene Hub, que é o que ele traz aqui. Mas, antes de chegar no reposicionamento e ver, né, que tipo de fármaco pode modular, né, aquele Gene Hub ou aquele módulo que aquele gene está presente, né? Esses genes, eles estão participando do quê? Então, qual é o papel biológico dele? Qual é, né, a localização celular? Qual é a via que ele está participando? Então, assim, antes de chegar no fármaco, esses genes estão fazendo o que está associado àquela doença, né? Ele constitui uma assinatura daquela doença ao participar do quê? Então, a gente vê muito falando na questão da COVID em relação à parte inflamatória, a parte infecciosa, né? Então, tudo quanto é artigo vai falar de ECA2, né? E mesmo aquele que na sua pesquisa a ECA2 não apareceu, ele fica inseguro, o pesquisador, e segue a ECA2 lá, né? Mesmo que ela não tenha... Então, tem muita coisa residindo nesse processo infeccioso e na parte inflamatória, né? E
a gente espera, de repente, dentro da nossa abordagem, que está associada a complicações específicas em determinados tecidos, de repente sai um pouco desse paradigma, né? E olhar outras coisas que podem estar envolvidas com a doença e que sejam relevantes, que não somente, de repente, a parte inflamatória. Pode até ser que a gente também caracterize isso, né? Mas aqui, por exemplo, ele só pegou uma célula associada ao trato respiratório. A gente sabe que a COVID ela tem um desdobramento na parte respiratória importante, mas muita gente morre por complicação renal, né? Por complicação cardiovascular, né? A própria relação sistema cardiovascular-rim, né? Então, a gente quer tentar ver, né, se tem alguma coisa comum, de repente, entre esses 3 tecidos, que possa ser chave, a gente conseguir, de repente, quase uma bala de prata, né? Com uma coisa, a gente conseguir, né, mitigar complicações renais, cardíacas e respiratórias. Então, assim, a gente pode ter diferentes protocolos para conduzir esse estudo de reposicionamento, mesmo que a doença seja a mesma, a COVID. E a gente já discutiu vários artigos que protocolos são diferentes. O banco de dados é diferente, o tipo de célula é diferente, se vai analisar GenHub, se vai ser módulo de doença, né? Se vai trabalhar com várias camadas, aí já é mais complicado de explicar agora, né? Ou não. Então, assim, a Karine falou para não se preocupar muito com fórmulas, né? Que no início arrepiava muito na nossa cabeça. Tudo é regido na vida hoje pelo algoritmo, né? E aí o algoritmo tenta fazer o quê? Né? Ele tenta sistematizar e você conseguir prever coisas através daquelas equações. Então, né, a gente tem equações que vão definir como a centralidade não é uma coisa fácil da gente entender, né? Quantas conexões ele tem, pura e simplesmente. Mas como calcular essa centralidade de intermediação, que é o tal do betweeners, né? Como calcular o caminho mais curto, que está conectando um nó ao outro, que não é uma conexão direta. Então, existem fórmulas para calcular esses parâmetros topológicos, assim como fórmulas, né, para identificar os módulos. E os desenvolvedores, né, ao conhecerem essas fórmulas, estabelecerem essas fórmulas, desenvolvem esses programas, né, com diferentes aplicativos, plugin, onde essas fórmulas estão inseridas e com comandos a gente vai lá e eu quero calcular isso, né? E aí no Network Analyzer vai aparecer para cada nó os parâmetros dele para a gente poder identificar, como ele colocou ali, né? Então, assim, são muitas informações para tentar resumir, né? Eu tinha até mais algumas coisas anotadas aqui, mas eu acho que de modo geral as mais importantes eu consegui contemplar e é isso, né, gente? É uma construção de conhecimento. Para a gente chegar aqui, a gente teve que estudar bastante. Vamos ter que continuar estudando, porque a gente está só no início, né? Então, a gente já entendeu bastante a teoria, mas a gente precisa botar a mão na massa, porque a gente ainda está na parte da mineração da literatura. Conhecimento de ferramenta para a mineração da literatura. E vamos ter que conhecer as ferramentas para as etapas seguintes. Então, o bom de vocês estarem entrando agora, né, nesse projeto é vocês pegarem tudo ainda na sua fase inicial, né, e aprender junto, mas associado a todo bônus tem um ônus, né? Vocês vão malhar com a gente com bastante coisa ainda. Então, assim, a gente demorou para começar os nossos seminários, aí mais ou menos um mês, né? Antes da nossa última reunião, para isso, para a gente poder indicar uma literatura básica para vocês, para que hoje vocês não chegassem aqui e ficassem completamente arrepiados. Eu já conheço alguma coisa, consigo começar a entender e vou refinando. Então, para a parte de reposicionamento de fármacos, assim, para a parte de farmacologia clínica, né, a gente está trabalhando com a mesma lógica, e para a parte de epidemiologia também. Tá? Então, assim, essa parte acadêmica, né, a área acadêmica de pesquisa, a pessoa tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, porque é isso, né? A gente tem algumas áreas que tem um trabalho físico maior, mais de braçal, que além de estudar, você vai estar lá, né, que é o que eles trabalhavam antes,
com a parte de plasticidade de desenvolvimento, trabalhando com modelo animal, indo lá para o Biotech, várias questões, trabalho intelectual junto do físico. Agora a gente vai ter também um trabalho prático, mas numa versão um pouco diferente, né? Não com as mesmas dores, mas provavelmente com outras, né? Porque as coisas funcionam dessa forma. E aí, quando você fala de reposicionamento, a ideia, né, o ideal é que você conseguisse pegar um medicamento que está aí no mercado, naquela dose, naquela via, naquela formulação, que é usado para a doença A, para a doença B. E aí você não tem custo associado a fazer um outro medicamento. E se você mudar a dose, se você mudar o esquema terapêutico, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer toda a parte de segurança, né, e tolerabilidade de novo. Então, não é que não aconteça, mas não é o mais interessante. Agora, sem dúvida, né, uma vez que só vai fazer essa parte de estudo em ser humano, obviamente, se a partir dessa modelagem, dessa indicação de reposicionamento, na verdade, né, em sílico, a gente tem um modelo in vitro, né, um animal que fala, ó, realmente esse modelo que a gente viu em sílico, ele se reproduz, né, no animal, né, no in vitro, então justifica eu fazer ensaios clínicos com ele. Mas aí, uma vez que seja na mesma dose e tal, eu não vou precisar voltar lá para a fase 1, né? Eu já vou poder ir para fases mais adiantadas. Agora, se mudar a dose, E aí, uma coisa que aconteceu na Covid foi essa, né? A velha história do... Como é que é o nome, gente? Do piolho, lá do medicamento piolho. Ivermectina. Eu vi vários vídeos, que a ivermectina é usada há 40 anos, segura, pode usar, não sei o que você usa. Doses crescentes enquanto a pandemia estiver aí, né? E por quilograma de peso você vai usando. Cara, é o maior absurdo, né? Porque a segurança e a tolerabilidade, né, cujo dado se tem da ivermectina, não foi no sistema posológico. Então, é a maior asneira a pessoa falar que é um fármaco que é usado há 40 anos, que é seguro em doses que não tem nada a ver com aquelas que estão sendo propostas, né? Ou você tem algum dado da cloroquina in vitro, um efeito, né, contra a infecção aí da célula pelo sarcófago, mas numa concentração que em vivo você está falando de uma dose muito maior do que aquela que é utilizada na terapêutica. Então, assim, essas questões que precisam também ser conhecidas e ser discutidas para diferenciar o reposicionamento de fármacos, que é a área de estudo que a gente está se dedicando, para essas doideiras que a gente viu acontecendo durante a pandemia, né? Porque aquilo foram verdadeiras loucuras. Então, tem todo um racional científico por detrás e você precisa de estudos bem desenhados para mostrar que aquilo, de fato, vale a pena, né? Sempre se baseando na relação risco-benefício. Isso tem que ser claro, né? O benefício tem que ser claramente superior ao risco. Se você tem um estudo mal desenhado, como ela falou, de 24 indivíduos, né? Você não vai poder dizer nada. Então, a gente também teve estudos que, a cloroquina é maravilhosa. Tudo pesado, né? Um desenho experimental que é curado. Então, toda essa parte, esse raciocínio crítico, a gente desenvolve de que maneira, né? Lendo, estudando e discutindo, tá? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Sara, Natan, Ives, Karine? Beleza? Bom, então vamos encerrar por aqui hoje.